Olá, bom dia, bom dia. Oi. Olá, bom dia. Já está. Olá, bom dia aí quem está chegando. Bom dia a todos aí que vão entrar posteriormente. Vou tirar aqui uns dias de férias, né? Como eu disse, vou continuar com as consultas, mas antes de sair de férias eu queria falar aqui um pouquinho para vocês sobre um assunto que me veio na cabeça, eu tive que escrevê-lo, que é sobre a dualidade, né? E também tenho visto isso muito nas minhas consultas. Então, tive mesmo que vir enquanto eu estava assim, muito inspirada para falar assim, um pouquinho com vocês. Então, por que a dualidade, né? O universo é marcado exatamente por essa dualidade. Podemos falar do bem e do mal, o escuro e o claro, positivo e negativo, né? O fato é que a dualidade, se a gente entrar num assunto bem profundo, ela é essencial para o nosso crescimento, né? Nós estamos envolvidos nessa dualidade. E para falar nisso, a gente fala do princípio da polaridade, né? Que é também uma das leis herméticas, que eu já falei em lives aqui na página. Se vocês ainda não viram, pode voltar lá nos destaques que tá lá, né? O hermetismo. Então, o que ela fala, né? Ela ensina que tudo tem seu oposto, né? Tudo tem esses dois polos e que os dois são igualmente importantes, né? Sem a escuridão, a gente não valorizaria a luz, né? Sem aquelas grandes tempestades, dias de tempestade, a gente também não valorizaria, por exemplo, o sol. Então, sem as dificuldades da nossa vida, a gente também não aprenderia essas grandes lições, né, que é necessário para nossa evolução, né? Então, assim, depois vocês podem comentar o que vocês também acham sobre esse assunto, né? Mas isso foi vindo, né? Então, assim, uma pergunta. Vocês já se perguntaram sobre a origem do bem e do mal? Já pensaram sobre isso? Para quê? Né? Nós, seres humanos, acabamos tendo essa tendência de rotular tudo, né? Cada um faz o rótulo da sua maneira, né? De acordo com a sua vivência, né? O que é bom para mim, o que é mal para mim, né? E a gente tem essa repulsa sobre o que é mal, mas a gente nem sequer pensa muito bem sobre isso. Então, para falar nisso, né, eu tenho aqui uma história que eu quero contar, que eu vou ler, que é a história de um mágico. Então, assim, um mágico sempre trabalhou com dualidade nos seus truques. Luz e sombra, fogo e água, alegria e tristeza. Ele achava interessante trabalhar esses polos e mostrar para as pessoas, para que elas entendessem que tudo tinha dois lados. Um dia, ele foi chamado para uma apresentação num hospital, onde havia pessoas doentes e desesperadas. Enquanto ele se preparava para a apresentação, começou a se questionar sobre o bem e o mal, sobre como essas polaridades pudessem coexistir num mundo de tanto sofrimento. Foi nesse exato momento que ele realmente entendeu esse princípio. Tudo que existe tem realmente dois lados e que muitas vezes precisamos viver experiências negativas para valorizarmos as positivas, que por vezes a gente não vê. A dualidade é necessária para a nossa evolução espiritual. Com essa apresentação, o mágico fez a sua melhor apresentação, trazendo alegria
e esperança para aquelas pessoas que estavam a passar por aqueles momentos difíceis. Aí o mágico entendeu que o seu trabalho não era só entreter as pessoas, mas também conscientizar sobre a importância do equilíbrio. Então, você, né, não pode desistir, né, quando tudo parecer difícil. Então, aprenda a viver o equilíbrio e encontrar a paz interior. E depois de ter visto isso, aí eu comecei a pensar sobre a minha própria vida, né? E sobre as dificuldades da maternidade, né? Que até apontei que é um tema para eu falar numa live. Então eu comecei a escrever, e quando eu parei de escrever essa mensagem, que eu já vou ler, comecei a sentir, né, o meu guia a me passar coisas. Quando isso acontece, eu não paro, eu só vou escrevendo, né? Sinto um calor muito grande, uma pressão, né? Um calor muito grande que vem do peito, e comecei a escrever. Então eu vou dizer a parte que eu escrevi, né? Do que eu estava nos meus pensamentos, né? Depois de estar refletindo sobre isso, e depois a parte que ele escreveu. Às vezes não é muito assim, muito fácil, às vezes é muito dura, né? Então é assim, eu, Patrícia, eu aprendi a confiar no meu companheiro. Antes eu olhava tudo com os meus olhos, não porque achava que ele estava errado, né? Mas porque eu arrogantemente achava que o meu método era mais rápido, né? É minhas coisas de tentar melhorar e otimizar tudo, né? Então, o universo muito sábio me trouxe um grande sofrimento, grandes dificuldades, até o dia que eu deixei o meu ego de lado, né? Porque quando a gente começa a deixar assim o ego falar muitas vezes, a gente não, por vezes não vai para o caminho certo, né? Então, comecei a experimentar o método dele, e tem sido libertador, tem sido muito bom. Então, eu escrevi essa parte. Aí, de repente, começa a vir muitas coisas. Então, mas é preciso olhar para isso como você... mas é preciso não olhar para isso como se você fosse exclusivo no mundo. Não pode sofrer. Olhe para o sofrimento e pense: o que eu ainda não aprendi? O que eu ainda não estou vendo? Pare de se lamentar e de colocar-te embaixo, dizendo coisas horríveis de você mesmo, achando que é mérito seu ser o único nesse mundo a ter dificuldades. Erga-te, dizia Jesus na Bíblia. Não estou falando aqui como católico, mas falo de um livro que tem sua sabedoria. Então, pare de chorar o leite derramado e limpe-o. E depois eu fiquei me perguntando, poxa, mas para quem seria essa mensagem, né? Além de ser para mim, eu acho que essa mensagem vai para todos, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela parte de quando vem a dificuldade, a gente paralisa como se fôssemos crianças, né? E agora? O que eu vou fazer, né? É para parar e pensar como adulto, né? Então, essa mensagem foi muito profunda, serviu para mim, e espero que também sirva para muitos de vocês, né? Quem achar que for, pega a carapuça, coloque, amarre e vamos enfrentar essa vida, porque a oportunidade nossos pais já nos deram. A vida, o que a gente vai fazer com ela é da nossa responsabilidade. Se a gente quer só sofrer, ok, tudo bem, sofra. Se você não quer sofrer, vamos aqui arranjar métodos, né, para se desenvolver e crescer. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão.
desse assunto. É pouco, não é? É um pouquinho só. Mas espero mesmo que vocês encontrem o vosso caminho. Por vezes não é fácil. Não é fácil. Mas não é dizer que é tudo. Ainda tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra gente trabalhar. Vamos aí limpar a poeira. Nós somos capazes de ir muito mais além. Vamos todos em busca da nossa felicidade, tá bem? Então, olha, fiquem bem. Um resto de boas férias para quem ainda tem aí férias em agosto. Vou tirar umas curtinhas férias, mas vou ficar... Não, ô Vigília, não é. A dualidade, é o que eu falo. Tem muita gente que nem sabe que isso existe, né? Tem muita gente que nem sabe que isso existe. Para muita gente, e que já tem falado comigo, acha que a vida é só sofrer. A vida não tem nada de bom. É só isso, né? Mas é preciso cada vez a gente falar mais. É o que eu dou, o exemplo muitas vezes que eu dou, a temperatura. A temperatura é uma dualidade. Nós temos dois polos. Temos o frio e temos o quente. Como muitas vezes nós estamos frios e muitas vezes estamos quentes, né? Estamos tristes, estamos felizes, né? Então é assim, tudo isso que eu falo muitas vezes tem mesmo cunha minha, das minhas experiências, das minhas vivências. Muita gente às vezes acha assim, a Patrícia tem tudo resolvido. Não, na vida não tenho muita coisa, não tenho tudo resolvido. E muitas vezes tem ali o sofrimento, a gente chora, a gente tem nossas dificuldades todas. Mas não me deixo abater assim. Estou sempre tentando, lá está, arrumar formas de fazer de modo diferente. Então, espero que vocês fiquem bem, tá? E vamos continuar batalhando, tá bom? Um grande beijinho e até setembro.